Salve, salve, boa noite. Bem-vindos à nossa terceira aula de meio ambiente, saúde e segurança, né? A ordem não interfere aí no entendimento do conteúdo da disciplina. Nós abordamos nas duas primeiras aulas a respeito de segurança e saúde. Então, na aula de hoje, nós vamos direcionar o conteúdo para a questão do gerenciamento ambiental, para o meio ambiente em si, né, que é aí um dos temas da disciplina. Então, o meu muito boa noite a vocês, bem-vindos a essa teleaula e vamos dar boa noite também à nossa professora assistente, professora Leide Dai, mais uma vez aqui conosco, né? Bem-vinda, professora, boa noite. Boa noite a todos. Olha, eu de novo. Nós vamos então tratar de um assunto muito interessante, gerenciamento ambiental, questão de desenvolvimento sustentável, e espero que vocês aproveitem bem essa aula. Professora Leide, que na sexta-feira enfrenta uma maratona EAD, né, que acompanha vocês aí durante a noite toda, mas o bom é que vocês não podem reclamar de gente feia, porque pelo menos para contrabalançar ela está aqui, né, para poder ajudar aí no quadro, Imagina, tá bom? professor. Então vamos ver o que a gente tem para a aula de hoje. A nossa agenda da aula, a gente vai estar tratando de gerenciamento ambiental. Então, nós dividimos a aula em 3 temas mais específicos. Nós vamos falar a respeito da ISO 14000, que é uma ISO relacionada ao meio ambiente. Nós vamos falar de resíduos recicláveis e nós vamos falar também de lixo eletrônico ou e-lixo, como também é conhecido e que vai estar aí mais direcionado para a área de atuação de vocês enquanto técnicos de informática, ok? Então, o objetivo hoje vai ser abordar essa questão do meio ambiente relacionado com a atividade profissional de vocês. Então, a gente vai dar um enfoque aí na questão do lixo eletrônico e quais são as atitudes que vocês podem tomar, que vocês devem tomar para a proteção do meio ambiente enquanto profissionais de TI. Certo? Então vamos aqui, a respeito de meio ambiente, o embasamento legal está na Constituição Federal, no seu artigo 225, ok? Então o que diz a nossa Constituição brasileira? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Linda a nossa Constituição Federal, né? Um texto belíssimo, chega a emocionar. Bom seria se funcionasse na prática exatamente como está escrito, certo? Mas o que está nos dizendo aí a Constituição Federal? Basicamente, ela está nos dizendo que toda a legislação ambiental, todas as nossas atitudes com relação ao meio ambiente, elas devem estar aí focadas em defender e preservar esse bem que é de uso comum do povo. Ou seja, se é de uso comum do povo, então eu, enquanto cidadão, e você, enquanto cidadão, e na coletividade nós todos temos o dever de preservá-lo e protegê-lo, porque é de uso comum, meu, seu, de nós todos, ok? E aí, nesse parâmetro, nós temos o poder público, que vem aí com a finalidade de instituir as políticas públicas, a legislação pertinente com relação ao meio ambiente para a sua proteção e para a sua preservação. Isso porque, para que nós, a geração atual e as futuras gerações, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, também possam utilizar desses mesmos elementos da natureza, ou do que a natureza dispõe para oferecer, ok? Sem aí esgotar as possibilidades para as futuras gerações. Então, desse embasamento na legislação, a gente tem aí o conceito de gerenciamento ambiental. Então, partindo da legislação brasileira, o que a gente tem, então, de gerenciamento ambiental? Os termos administração ou gestão do meio ambiente, ou simplesmente gestão ambiental, são entendidos como diretrizes e atividades
administrativas e operacionais realizadas com o objetivo de obter efeitos, sejam eles positivos, sobre o meio ambiente, quer reduzindo ou eliminando os danos ou problemas causados pelas ações humanas, quer evitando que eles surjam. Então, o gerenciamento ambiental, ele vai estar voltado para as atividades operacionais. O que é? Planejamento, certo? Instituição de políticas ambientais, a formalização de como que vai se acontecer, a gestão ambiental, para que os danos eles sejam minimizados, né, sejam reduzidos, eliminados ou sequer surjam. Quer dizer, eu posso minimizar, eu posso reduzir esse dano causado ao meio ambiente, eu posso eliminá-lo por completo e eu posso evitar que ele surja. Esse grau de influência, de interferência, ele vai depender do meu processo de gestão ambiental, ok? Das atividades operacionais que eu defini como padrão para a gestão ambiental na minha empresa ou na minha atividade profissional como autônomo, se for o caso. Então, nós temos aqui um outro conceito de gerenciamento ambiental ainda, que pode ser entendido como a aplicação dos princípios de planejamento na identificação, avaliação, controle, monitoramento e redução dos impactos ambientais a níveis pré-definidos. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso determinar, eu posso pré-definir que nível de impacto eu quero gerar ao meio ambiente, à natureza, ok? E daí eu vou identificar e estabelecer as atividades que serão desenvolvidas para poder minimizar esses impactos ou para evitar que esses impactos aconteçam, certo? Prosseguindo, a gente traz aqui algumas questões relacionadas à questão ambiental. O que é a questão ambiental? Toda essa discussão a respeito de gerenciamento ambiental, ela estimula a busca de modelos e tecnologias alternativas de desenvolvimento. Então, ela estimula aí políticas públicas ambientais, ela vai estimular práticas e estratégias de gestão ambiental, a utilização racional dos recursos naturais e foco estratégico no desenvolvimento sustentável. Então, a questão ambiental, aí relacionada com a gestão ambiental, com o gerenciamento ambiental, ela levanta algumas questões que são interessantes de se discutir, como, por exemplo, a instituição de políticas públicas. O que está se construindo, se desenhando em termos de políticas públicas quando se fala de gestão ambiental ou de gerenciamento ambiental? O que é desenvolvimento sustentável? Né? Como que eu estou utilizando os meus recursos naturais? Eu posso minimizar a utilização desses recursos, eu posso maximizar o aproveitamento das matérias-primas naturais para que eu não precise interferir tanto no meio ambiente. Então, essa preocupação levanta aí algumas questões discutíveis, né, que nos fazem pensar, refletir que tipo de ações estão sendo tomadas com relação ao meio ambiente. E para falar de desenvolvimento sustentável, eu vou pedir a ajuda da nossa professora assistente, professora Lady Dai, né? A professora tem mestrado na área de desenvolvimento regional, então ela pode contribuir um pouquinho mais com a gente, não é isso, professora? Vamos lá, então. Então, pessoal, desenvolvimento sustentável, esse termo, ele surgiu lá em 1987, num relatório gerado pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Mas como surgiu? Ele surgiu com aquela ideia de que esse desenvolvimento, que tem que ser sustentável, ele discutisse quais maneiras que a gente faria para que o desenvolvimento das situações atuais, da geração atual, o consumo, o bem-estar, permanecesse de uma forma sustentável. Como é que a gente ia fazer isso sem prejudicar a capacidade produtiva e também de exploração dos recursos do meio ambiente das gerações futuras, né? Então, como é que nós faremos esse equilíbrio, né? Esse ponto de equilíbrio? Eu consumindo agora, mas como é que eu reduzo? Como é que eu faço? Quais as ações necessárias para fazer isso, para que eu também não prejudique as pessoas lá no futuro?
o desenvolvimento sustentável, ele vem discutir essas situações e ele articula aí 3 itens ou 3 elementos sociais, que a gente pode ver ali no slide. Ele articula a questão ecológica aqui na figura, a questão social e a questão econômica. Nós temos esses 3 pontos na nossa sociedade. A gente não pode voltar todos os esforços para manter a questão ecológica 100%, não desmatar. Por quê? Porque a gente precisa explorar os recursos. A gente também não pode focar só na economia, porque a economia em si, os projetos econômicos de desenvolvimento das cidades, das regiões, eles tendem a acabar com o meio ecológico, né? E como a gente ia sobreviver sem onde tirar esses recursos naturais? E a gente também, olhando ali na imagem, a gente não pode focar só o social, porque o que seria o social sem essa articulação entre o ecológico e a economia? A gente pode ver entre as interseções ali do ecológico e social, a gente vê a palavra suportável. Quando a gente foca o ecológico e o social, a gente ainda não tem uma ideia de desenvolvimento sustentável. A gente tem uma situação que dá para ser suportável dentro da sociedade. Quando a gente vê o social e a economia, a gente tem a palavra equitativa. Quando você consegue vincular essas 2 variáveis, a gente tem que pensar em equivaler uma sociedade, a pessoa de forma socioeconômica, né? Então, tornar essa situação de forma equivalente entre todos os habitantes. E quando a gente vai relacionar o ecológico com a economia, vem a palavrinha viável. Por quê, gente? Porque quando a gente monta projetos econômicos de desenvolvimento de alguma determinada região, a gente tem que ver o equilíbrio ecológico. Então, é viável, dá para atender as 2 partes, criar economicamente, desenvolver economicamente, sem prejudicar a ecologia no seu total e manter ela dando frutos, né, fornecendo os recursos naturais. Então, olha só lá na imagem que quando a gente consegue conciliar os 3 pontos, ecologia, social e a economia, a gente consegue fazer uma ação sustentável. Então, essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. Aí a gente vai naqueles 3 pontos que tem lá no slide. O desenvolvimento sustentável, ela prevê uma eficiência econômica, mas essa eficiência econômica, ela tem que acontecer com uma certa prudência ecológica, algo que você não vai afetar diretamente a ecologia, mas que você consegue conciliar ambos e vai lutar aí por uma justiça social, que seria a equidade, aliás, entre as pessoas, né, na população. Não sei se me fiz esclarecer, professor. Acredito que sim, professora, mas se não se fez, nós vamos saber já nas perguntas no chat. Envie perguntas. Né? Então, qualquer dúvida a respeito do conteúdo, a professora está à disposição aqui para poder respondê-las. Então, entendido aí que o desenvolvimento sustentável, ele é, na verdade, a busca do equilíbrio entre a economia, a ecologia e o social, né? Como a professora Leide bem colocou, vamos adiante. Então, fazemos um questionamento aqui nesse caso. Como garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado às presentes e futuras gerações? Esse é o questionamento que nós fazemos a vocês. A legislação, ela prevê, né, a nossa Constituição Federal, ela prevê que esse meio ambiente ele se mantenha ecologicamente equilibrado. Mas se eu tenho que exercer uma atividade econômica, se eu preciso da natureza para me fornecer matérias-primas, como que eu posso garantir às futuras gerações essa equidade ou
garantir que elas tenham o direito de uso das mesmas condições naturais que a minha geração teve, certo? Então vamos voltar aqui ao slide. A gente percebe pela figura que a estrada ela é longa nesse sentido, tá? A gente traz aqui algumas questões, alguns pontos, na verdade, atitudes, certo? Atitudes que podem ser tomadas para se atingir ou para se alcançar esse equilíbrio aí. O primeiro ponto que nós trazemos é estimular a eficiência dos processos produtivos. Então, processos produtivos mais eficientes, eles tendem a consumir menos energia, tendem a consumir menos matéria-prima, ok? Questionando ou revendo o nosso nível de consumo. E aí é uma questão muito pessoal, muito própria de cada um. O quanto você consome de produtos, né? O quanto de produtos industrializados, o quanto de produtos que você consome, você precisa retirar a matéria-prima da natureza, qual que é o impacto que você, cidadão, gera ao meio ambiente. E o nível de consumo, o seu nível de consumo, ele vai estar diretamente relacionado com esse impacto. Ah, eu não gero impacto nenhum enquanto pessoa, ok? E as roupas que você usa, o carro que você dirige, a casa que você mora, ok? Os objetos que você tem dentro de casa, tudo isso, ele passou por um processo produtivo de industrialização que gerou milhões de detritos que, se não bem cuidados, podem ter sido jogados na natureza de qualquer maneira. E isso gera um impacto significativo. Então, o nosso nível de consumo, sem contar que, depois que eu utilizo esse produto, o que eu faço com ele? Para onde que ele vai? Eu tenho a preocupação de dar o destino correto ao lixo que eu produzo. Quanto eu produzo de lixo, certo? Então, são questões que você, enquanto cidadão, que nós, enquanto cidadãos, temos que estar pensando e refletindo a respeito. Voltando aqui, ainda sobre atitudes, estabelecendo mecanismos legais e técnicos de controle da poluição e dos problemas ambientais. E aí, vê-se mais por uma questão do poder público. Promover desenvolvimento com justiça social. Desenvolver tecnologias alternativas. E aí, o desenvolver tecnologias alternativas, ele pode e deve se voltar para nós novamente, ok? Nós temos condições, nós temos mente o suficiente para produzir novas tecnologias. Basta que nos disponhamos a fazer isso. Então, você, enquanto futuro técnico de informática, o que você está fazendo no desenvolvimento de tecnologias para o benefício do meio ambiente? Fica a questão para vocês. Evitar o desperdício é outra ponto, é outra atitude a ser tomada, e reduzir ou reutilizar ou reciclar os recursos naturais. Então, a reciclagem, nós veremos ainda nessa teleaula, um pouco mais adiante, é um dos meios mais eficientes de se minimizar os impactos gerados ao meio ambiente. E tem aqui, como a gente traz como uma das atitudes positivas a serem tomadas. Então, por que a gestão ambiental, né? Por que eu tenho que me preocupar com gestão ambiental? Existem aí pressões, certo? Para se adotar e implementar a gestão ambiental. A principal dela é a legislação. Então, existem questões legais e regulamentadoras que já obrigam algumas empresas a estabelecerem processos de gestão ambiental. O outro ponto são investidores, financiadores e seguros. Então, existem aí investidores, existem financiadores e existem companhias de seguro que, na hora de avaliar a sua empresa ou na hora de avaliar o seu trabalho, eles vão questionar qual que é o impacto que o seu trabalho, que a sua empresa gera no meio ambiente, o que você, enquanto instituição, qual que é a política que você determinou para minimizar esse impacto ou para eliminá-lo enquanto instituição, ok? Um outro ponto, clientes, concorrentes e empregados. Então, existe uma pressão por parte de clientes. O nível de consciência ambiental dos consumidores já é muito elevado. Então, já existe aí uma tendência a se exigir produtos ecologicamente corretos ou se exigir produtos que tenham sido fabricados seguindo as normas da legislação ambiental. Então, isso é uma preocupação. Outra pressão, ONGs, órgãos públicos e parceiros.
comunidades locais diretamente afetadas pela sua atividade produtiva é um outro pressionador aí para que se adote a gestão ambiental. Okay? Então, se você desenvolve uma atividade em uma determinada comunidade, em uma determinada localidade, essa localidade ela é diretamente impactada pela atividade que você exerce. Então, se você não tem aí um cuidado na gestão ambiental da sua atividade profissional, você pode aí sofrer com as reivindicações dessa comunidade. Prosseguindo, então, nós chegamos ao ponto em que a gestão ambiental ela toma algumas dimensões, certo? Então, quais que são essas dimensões da gestão ambiental? A gente traz aqui 3 dimensões possíveis. Uma dimensão espacial, uma dimensão temática e uma dimensão institucional. Então, na dimensão espacial, concerne a área na qual espera-se que as ações de gestão tenham eficácia. Então, na dimensão espacial, ela vai determinar que tipo de ação, que tipo de gestão eu estou desenvolvendo ambientalmente em um determinado espaço físico, em uma determinada área espacial, em uma dimensão espacial. E essa dimensão pode ser no âmbito da minha empresa apenas, pode ser no âmbito da comunidade em que essa empresa está inserida, pode ser no âmbito do município, do estado, do país, do mundo. Tá? Vai depender aí do tipo de ação que vai ser desenvolvida. A outra dimensão é a dimensão temática, que delimita as questões ambientais às quais as ações se destinam, ok? Então, a dimensão temática, ela vai delimitar o que vai estar sendo abordado na minha política de gestão ambiental. Eu posso direcionar a minha política de gestão ambiental para um tema específico, como, por exemplo, o tratamento da água, né, o tratamento de resíduos sólidos, a reciclagem de garrafas PET, a reciclagem de determinado material que eu gere, como, por exemplo, materiais que são gerados a partir da construção civil. Então, eu posso estabelecer um tema específico para a minha atuação no processo de gestão ambiental. Uma outra dimensão é a dimensão institucional. Essa dimensão ela é relativa aos agentes que tomaram as iniciativas de gestão, certo? Então, os agentes que tomaram a iniciativa de gestão é quem que está promovendo esse processo de gestão ambiental. Qual é a instituição que está promovendo esse processo de gestão ambiental? E aí pode ser a empresa, pode ser o governo, pode ser uma ONG, tá? A gente vai ver agora no próximo slide exatamente um gráfico que trata desses 3 pontos. Então, nós temos aqui a abrangência espacial, nós temos aqui as questões ambientais, né, ou os temas, podemos colocar a dimensão temática, e nós temos aqui a iniciativa, que é a dimensão institucional, certo? Então, pelo gráfico, nós podemos ver que a abrangência espacial, ela pode ser empresarial, pode ser setorial, local, nacional, regional ou global, tá? Os temas, né, como eu falei, ar, água, solo, fauna, recursos minerais, chuva ácida, aquecimento global. Então, eu posso focar, direcionar para um tema específico. No institucional, eu tenho a empresa, o governo, a sociedade civil, a instituição multilateral. Percebam que esse gráfico ele não é feito dessa forma por acaso. Percebam que quanto maior a dimensão espacial, maior será o alcance do tema e maior será o alcance institucional. Então, se eu decido atuar no espaço da empresa, no espaço empresarial, eu vou ter como instituição, obviamente, a empresa, né? E aí eu vou ter temas mais específicos dessa empresa, como, por exemplo, o ar e a água. Então, eu, enquanto empresa, em uma abrangência espacial empresarial, eu vou estar direcionando a minha atuação para temas específicos de geração de resíduos, como a poluição do ar ou a poluição da água, em decorrência da minha atividade profissional. Já se eu foco aqui no aquecimento global, que o próprio nome já diz para a gente que ele é global,
Então, eu, enquanto instituição, eu preciso ter uma abrangência maior. Então, nós teremos aí instituições multilaterais, teremos a necessidade de várias outras instituições e de abrangência global. Então, eu, enquanto empresa, eu não teria condições sozinho de trabalhar o aquecimento global de uma forma ampla, de desenvolver ações que tenham impacto global. Ok? Você está falando que eu não posso minimizar ações do aquecimento global. Não estou falando isso. Estou falando que você não poderia gerar ações de efeito global. As ações que você vier a desenvolver em termos de gerenciamento ambiental, elas não terão impacto no resto do globo. Mas você pode trabalhar o aquecimento global na sua empresa com ações de um tema mais específico, como, por exemplo, o ar. Né? Que tipo de poluição você está colocando no ar? Que tipo de tratamento você está dando para essa poluição? Você está trabalhando com aquecimento global de qualquer forma, mas em uma dimensão mais restrita. Seria uma atuação focada da empresa pela parcela de responsabilidade do que ela faz ou presta, da ação que ela faz para a sociedade. É interessante essa questão global, porque eu acho que a gente pode voltar naquele entrelace das 3 questões ambientais, elementos da sociedade, professor, porque sozinho realmente a gente não consegue muita coisa. Então mas a gente já consegue fazer uma parcela mínima de mudança local e sempre buscar parcerias. Sim, as nossas atitudes, elas têm um impacto, ainda que pequenos, ainda que mínimos, mas se eu faço a minha parte, se a professora Leide faz a parte dela, se vocês todos que nos assistem fazem a parte de vocês, a gente consegue aí um alcance muito maior, muito grande, ok? E aí o estabelecimento de parcerias para poder se alcançar esses objetivos vai ser fundamental. Quantos mais parceiros você conseguir fechar aí em prol dessa causa, para poder desenvolver essas ações, maior você terá condições, maiores serão a abrangência do seu tema e a abrangência da sua espacial, ok? Então, entendido aqui, a gente vai falar um pouquinho agora de certificação ambiental. O que é certificação ambiental? Para que eu tenho um processo de gestão ambiental? Para que isso funciona? Ok? Então, vamos aqui para o slide. A gente traz certificação ambiental. Ela comprova que determinado órgão empreendedor que se utiliza do meio ambiente para produzir está em conformidade com as leis do meio ambiente, deixando-o na melhor condição possível, a fim de obter um desenvolvimento sustentável. E aí a gente volta a falar de desenvolvimento sustentável, que seria o equilíbrio ecológico, econômico e social. Então, a certificação ambiental, ela é representada pela ISO 14000, certo? As normas da ISO 14000 são uma família de normas que buscam estabelecer ferramentas e sistemas para a administração ambiental de uma organização, estabelecendo normas para a implantação de um sistema de gestão ambiental. Então, o que é a ISO? A ISO significa International Organization for Standardization, ok? Então, a Organização Internacional de Normalização na tradução literal. É uma instituição de natureza privada, com sede em Genebra, na Suíça, que foi fundada em 1947. Para que ela existe? Sua atribuição é promover a harmonização e desenvolvimento de normas para produtos, processos e sistemas de gestão e etc. Percebam que a ISO ela não cria leis, ela cria normas, ou seja, ela cria padrões a serem seguidos. Então, ela determina o que seria o ideal em termos de gestão ambiental para uma empresa seguir e obter a certificação ISO 14000. Okay? Se a empresa vai seguir ou não, é uma questão da empresa, fica a critério da empresa, não é uma lei. Okay? Então, qual que é o objetivo da ISO 14000? Através da ISO, cria-se a certificação por meio de rótulos ecológicos, possibilitando a identificação daquelas empresas que atendem à legislação ambiental e cumprem os princípios de desenvolvimento sustentável. Então, o principal objetivo dela é informar a sociedade quais são essas empresas. E aí a sociedade vai identificar por meio de rótulos.
Os requisitos são o compromisso com a melhoria contínua, o compromisso com a prevenção da poluição, o compromisso ao cumprimento da legislação e outros requisitos. Ela não exige a adoção da melhor tecnologia disponível, ela exige a utilização da tecnologia mais adequada para o tipo de resíduo gerado pela empresa. Tudo bem? Então, prosseguindo, qual que é a vantagem dessa certificação? Maior qualidade dos processos produtivos da empresa, maior qualidade do produto gerado em decorrência desse processo produtivo, minimização e controle dos impactos ambientais, melhor imagem a clientes e consumidores, e é adotada como estratégia de marketing, como uma oportunidade de mercado para diferenciar-se dos concorrentes. Então, a ISO, além de garantir aí uma melhoria nos processos produtivos dessa empresa, ela pode ser utilizada como estratégia de marketing. Vocês certamente já viram alguma empresa que divulga aí que é certificada pela ISO, né? Não sei se é 14.000, mas tem uma série de outras normas que podem certificar, ok? Com relação ao meio ambiente, é a 14.000. A gente vai falar agora um pouquinho de resíduos recicláveis. Que tipo de resíduos eu posso reciclar? Será que eu posso reciclar todos os lixos que eu produzo? Vamos ver agora. Materiais recicláveis são aqueles que, após sofrerem uma transformação física ou química, podem ser reutilizados no mercado, seja sob a forma original ou como matéria-prima de outros materiais para finalidades diversas. A principal representação que a gente tem dos resíduos recicláveis são as lixeirinhas, identificadas aí pelo tipo, né, que identifica o tipo de material que está sendo destinado para a reciclagem. Então, o que eu posso reciclar? De materiais plásticos, eu posso reciclar copos descartáveis, garrafas, sacos, sacolas, frascos de produtos, né, alimentos e limpeza, brinquedos, baldes, tampas, plásticos em geral, potes, canos e tubos de PVC, embalagens PET, né, de refrigerante, suco, óleo e vinagre. Eu não posso reciclar cabos de panela, adesivos, acrílico e raio-x, de jeito nenhum. Dos metais. O que são recicláveis? Tampinhas de garrafa, latas de alumínio, enlatados, panelas sem cabo, ferragens, arames, chapas, canos, pregos, marmitex sem resto de comida, é importante que esse lixo ele esteja limpo, chapas, cantoneiras e cobre. Eu não posso reciclar esponja de aço, latas de verniz e latas de produtos tóxicos de forma alguma, porque podem ainda conter resíduos do produto tóxico. De papel, eu posso reciclar jornais e revistas, listas telefônicas, papel sulfite, rascunho, Tetra Pak, que são aquelas embalagens de leite e sucos, folhas de caderno, formulários de computador, caixas em papel, em geral, aparas de papel, envelopes, rascunhos, cartazes velhos. Não posso reciclar papel carbono, celofane, crepe, papéis sanitários, papéis metalizados, papel de fax, papéis parafinados, plastificados, guardanapos, papéis com gordura ou restos de comida e bitucas de cigarro ou fotografias. Dos vidros, o que eu posso reciclar? Garrafas, potes e molhos de conserva, embalagens de frascos de remédio, desde que bem lavados, tá? Copos, cacos dos produtos citados, né? Cacos desses produtos aqui de cima e para-brisas. Não posso reciclar espelho, ampola de medicamento, vidro temperado, louça, cerâmica, óculos, pírex, porcelanas e vidros especiais, como tampa de forno de micro-ondas. E tubo de TV também não pode ser reciclado, ok? Então, existem aí, vocês viram, alguns produtos que fazem parte do nosso dia a dia e que, após o uso, né, após a utilização, eu posso destinar para reciclagem. E existem aqueles em que eu não posso fazer isso de forma alguma, ok? Então, dentre esses lixos, existe o lixo eletrônico, né, que é o lixo produzido em decorrência da utilização de equipamentos eletroeletrônicos. E a gente vai ver um pouquinho agora a respeito desse lixo eletrônico. O que é, quais são os equipamentos que podem ser reciclados ou reutilizados. Vamos aqui no slide, então. O que é lixo eletrônico?
material eletroeletrônico descartado ou obsoleto, tá? Então, são resíduos resultantes da rápida obsolência de equipamentos eletrônicos como computadores, aparelhos de televisão, rádios, geladeiras, celulares e uma série de outros produtos. Então, a imagem aqui do nosso computador vovô, ele está representando exatamente essa obsolência dos produtos. As principais preocupações aqui com relação ao lixo eletrônico está direcionado ao consumo, tá? Então, uma produção visando atender um consumo exagerado desses produtos e o descarte que é mal feito, certo? As pessoas não descartam esses produtos como deveriam. Então, a gente vê aqui pela imagem o nosso colega, pô, meu celular não tem aquele jogo que a galera gosta, quero um novo. Então, você percebam que não existe uma necessidade pelo produto, simplesmente algo midiático, uma necessidade criada pela mídia, que é uma moda, né? Muito bem, professora, uma moda que faz com que as pessoas elas acabem criando hábitos de consumo que são super prejudiciais. Então, qual que é o problema, né? A gente tem a mídia aí criando um objeto de desejo, né? E a ilusão de obsolência desses produtos. Então, produtos ainda novos que podem e devem ser utilizados, eles são considerados obsoletos. Né, a gente vê pela imagem, esse computador já está muito ultrapassado, vou pedir para minha mãe comprar outro, quando na verdade ele não tem essa necessidade. Então a situação atual dos impactos está muito na falta de conscientização das pessoas com relação ao uso desse computador, desses equipamentos, contaminação direta e contaminação acidental pelo descarte indevido desses produtos, tá? Esses equipamentos eletroeletrônicos, eles possuem aí alguns vilões, que são substâncias tóxicas, que causam efeitos danosos às pessoas, como, por exemplo, o mercúrio, o cádmio, arsênio, berílio, o retardante de chamas, chumbo, bário e PVC. Então, eles são encontrados em computadores, monitores de TV, certo? Materiais de laptops, e causam danos ao cérebro, envenenamento, câncer no pulmão e uma série de outras doenças. Esses materiais presentes em um computador, certo? Então, a gente percebe que, dentre a lista infinita de materiais, a gente tem aqueles como o ouro e a prata, por exemplo, que são e podem e devem ser reutilizados, ok? Como matéria-prima, certo? Então, existe aí uma oportunidade, uma chance de reutilização por meio da reciclagem desses equipamentos, tá? Os países receptores, nós temos aqui Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Europa como países que destinam lixo eletrônico para Índia, Paquistão, África e China. Então, esses países, eles acabam recebendo lixo eletrônico dos países mais ricos. Então, nessa relação países pobres e países ricos, nós temos Estados Unidos, Europa e Japão com uma reciclagem de apenas 30% do lixo eletrônico e o restante é destinado para nações pobres, ok? Eles justificam que o refúgio estimularia a inclusão digital, mas na verdade a estratégia ela evita gastos com reciclagem e dribla a Convenção de Basileia, que proíbe países industrializados de exportar lixos eletrônicos para as nações periféricas. Então, a destinação desse lixo, para não provocar a contaminação e poluição do meio ambiente, o correto é fazer o descarte de lixo eletrônico em locais apropriados, como empresas e cooperativas que atuam na área de reciclagem. Tá? Celulares e suas baterias podem ser entregues nas empresas de telefonia celular. Elas encaminham os resíduos de forma a não provocar danos. Outra opção é doar equipamentos em boas condições, mas que não estão mais em uso, que você não esteja mais utilizando, para entidades sociais que atuam na área de inclusão digital. Além de não contaminar o meio ambiente, o ato ajudará pessoas que precisam. Okay? Então, a solução é a reciclagem. Uma das soluções mais inteligentes. Há mais ouro em 1 tonelada de PCs do que em 17 toneladas de minério. Isso não é mito, ok? Então, para extraí-lo, muita gente se intoxica e morre no processo. Então, o lixo eletrônico, ele tem uma riqueza absurda.
né, a gente viu pelo slide, ele tem 1 tonelada de PCs, tem mais ouro do que 17 toneladas de minério. Só que o processo de reciclagem, ele é demorado, ele exige aí mão de obra especializada para poder trabalhar nisso, porque senão as pessoas podem correr o risco de se intoxicarem, ok? Então a gente vai ver agora um videozinho que trata exatamente desse processo de reciclagem do lixo eletrônico, como que ele acontece, qual que é a importância dele para a sociedade. A gente volta já. Um computador comum, presente no nosso dia a dia, é feito de elementos básicos bem conhecidos, como plástico e metais, e também de componentes prejudiciais à saúde, como o chumbo, mercúrio e o belírio. Imagine se os componentes desse computador fossem descartados de maneira errada e irresponsável. Quanto tempo levaria uma decomposição? O vidro, utilizado no monitor, demora muitos anos para se decompor. Sua decomposição acontece em um período indeterminado. O plástico, utilizado em todo o corpo do computador e acessórios, leva em média 450 anos para se decompor. As placas eletrônicas de um computador são compostas por vários tipos de metais. Para você ter uma ideia, um deles, o alumínio, demora em média 450 anos para sua decomposição total. E vem cá, então qual seria a melhor maneira de reaproveitar esses materiais? O primeiro passo é entendermos o que é lixo eletrônico. Lixo eletrônico é todo equipamento obsoleto, todo equipamento que saiu de linha, todo equipamento defeituoso ou todo equipamento antieconômico que de alguma forma já não se justifica mais a sua utilização ou simplesmente chegou no fim da sua vida útil. Uma pesquisa publicada no final de 2013 revelou que a produção de lixo eletrônico no mundo todo alcançou quase 49 milhões de toneladas. E a previsão para 2017 é um aumento de 33%. O Brasil gerou cerca de 1,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico em 2012, que correspondem a 7 quilos de lixo eletrônico por habitante. Roberto, esses dados na verdade representam um consumo exagerado. A gente consome e não percebe que está consumindo, né? Deu algum problema, a gente já descarta e já procura um novo. É verdade, Júnior. Na verdade, esse consumismo ele é despertado em cada um de nós de uma forma até inconsciente, através dos meios de divulgação. E quando você associa isso aos avanços tecnológicos e os equipamentos cada vez mais sendo fabricado com materiais que o seu tempo de uso é cada vez menor, acaba contribuindo para esse consumismo exagerado através dos avanços tecnológicos e sendo descartados também de uma maneira assim, uma velocidade muito rápida, né, ajudando nesse acúmulo de lixo eletrônico. É preocupante porque a gente mostra números aqui, inclusive do Brasil, por 7 quilos por habitante. A gente tem uma perspectiva de aumento de 33% dessa produção de lixo eletrônico. E agora o trabalho de reciclagem. Como é que funciona? Por que a reciclagem do lixo eletrônico ela é importante, tanto para a economia, tanto para o plano social, digamos? A reciclagem, na verdade, Júnior, ela é uma resposta ao momento que nós estamos vivendo. O que nós temos que entender que com esses avanços, como eu falei anteriormente, o consumo de equipamentos tecnológicos vem aumentando. A tecnologia ela vem se desenvolvendo uma velocidade muito grande. O descarte, por sua vez, vem aumentando. Então, como esse lixo vem crescendo e esses lixões também vêm crescendo e a vida útil desses aterros sanitários cada vez mais diminuindo, nós verificamos que a alternativa, sem dúvida, é fazer a reciclagem, ou seja, reaproveitar esses resíduos recicláveis para que ele possa retornar ao processo produtivo e dessa forma, sendo economicamente viável, porque a gente vai estar ajudando essa cadeia de recicladores, por sua vez, também, ao mesmo tempo, ajudando na questão de uma destinação ecologicamente correta e, de certa forma, diminuindo a destinação final desses resíduos nos aterros ou nos lixões. E que tipos de produtos são reciclados? Isso falando sobre o lixo eletrônico, que são coletados e reciclados.
o resíduo, ou seja, reciclável de lixo eletrônico, nós podemos dizer que todo ele é reciclável, né? Como você sabe, todo o material que compõe esses resíduos eletrônicos, quando nós separamos através de grupos, ou seja, nós classificamos o que é plástico, ferro, vidro, todos esses resíduos eles são recicláveis. Então, o que basta, na verdade, é justamente que essas empresas recicladoras que trabalham com gerenciamento de resíduos eletrônicos façam esse trabalho de coletar, descaracterizar, para que possa preparar esse material e volte ao processo produtivo. Mas todo ele é reciclável. O fluxo da reciclagem de lixo eletrônico começa com o fim do ciclo de vida útil do eletroeletrônico. O passo seguinte é a coleta dos materiais que foram descartados. Depois, o passo é a desmontagem e a descaracterização. Agora chega a vez da separação por tipo de material: papel, metal, plástico e vidro. A etapa seguinte é o acondicionamento, a compactação e a pesagem. Os recicladores entram agora com os tratamentos químicos, trituração ou moagem para cada tipo de material. Assim, chegamos à matéria-prima, que está pronta para uma nova produção, uso e depois descarte. E assim começa um novo ciclo com um novo produto. A reciclagem do lixo eletrônico é importante não só para a economia, mas também para termos um mundo mais saudável. E você é responsável pela proteção do meio ambiente. Pense nisso. Muito bem, então, como nós vimos aí no vídeo, muito bem detalhado, muito bem explicado, como que funciona o processo de reciclagem do lixo eletrônico. Então, ainda nessa linha de reciclagem do e-lixo, nós temos aqui no slide que o Brasil ele instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos no fim do ano de 2010, que tenta corrigir diversos problemas relacionados ao lixo e institui que os fabricantes, os comerciantes, os importadores e distribuidores de produtos eletroeletrônicos devem criar sistemas de logística reversa para garantir o despejo correto do lixo. Então, existe já em construção aí uma legislação que obriga os comerciantes, vendedores de produtos eletroeletrônicos a recolherem esses produtos após o uso para destilá-los à indústria de origem. E esta indústria deverá fazer esse trabalho de reciclagem, ok? Mas ainda nessa questão de eletroeletrônicos e do que ele causa, a gente tem aqui um tema que é TI verde, né? O que pode ser feito além da reciclagem do lixo eletrônico para minimizar esses impactos? Então, a TI verde é a tecnologia da informação voltada para o uso de modelos sustentáveis que visam o uso dos recursos eficientemente. Está presente na criação, fabricação, uso e descarte desses equipamentos eletrônicos, tá? É um conjunto de práticas que torna mais sustentável e menos prejudicial o uso da computação. A TI verde está ligada aos processos de fabricação dos componentes, administração, utilização dos equipamentos e descarte do lixo eletrônico. Então, a TI verde ela vai trabalhar desde a fabricação dos equipamentos eletrônicos, buscando processos produtivos que geram menos impacto, os componentes desses equipamentos, né, aqueles componentes que não são tão nocivos ao meio ambiente e ao homem, a utilização desses equipamentos e o descarte, né, que é o processo após o uso desse equipamento eletrônico. Então, durante a fabricação dos componentes, um dos principais objetivos é produzir produtos que consumam menos energia e evitar a utilização de metais pesados, altamente nocivos ao meio ambiente. Além disso, deve-se evitar o uso de componentes químicos e aumentar a quantidade de materiais recicláveis na fabricação dos produtos, ok? Então, a preocupação da TI verde é justamente com a fabricação, a produção, a utilização e o destino final desses equipamentos eletrônicos.
Então, esclarecidas aí essas questões, nós deixamos vocês agora com a atividade de sala e voltamos daqui um pouquinho para as correções. Até já! Estamos de volta para a correção da nossa atividade de sala. Como vocês podem ter percebido, o exercício de hoje ele é muito mais de autorreflexão do que um exercício com questões mesmo, visando aí a questão do conteúdo. Nós procuramos trazer matérias, né, relacionadas ao gerenciamento ambiental e ao lixo eletrônico, à reciclagem, que fizessem com que vocês debatessem, discutissem, pensassem, refletissem, né, que tipo de ações vocês estão desenvolvendo e aí que tipo de atitudes vocês estão tomando com relação a isso, e nas cidades de vocês, nas localidades de vocês, que tipo de políticas existem, se existem, relacionadas à questão da gestão ambiental. Então, nós trazemos aí algumas matérias. Eu vou pedir aqui a colaboração da professora Leide para poder fazer um breve relato de cada uma delas. Então, na matéria 1, professora, o que nós temos? Então, vamos lá. Matéria 1, então, lixo eletrônico, o que fazer após o término da vida útil dos aparelhos? Então, fica a interrogação aí por Beatriz Ismal. Então, o texto 1, a matéria 1, ela traz a primeira ideia. Quando a gente fala em lixo eletrônico, a gente pensa que são os spams que entram na nossa caixa de e-mail. Mas, gente, lixo eletrônico não é esse especificamente como nós vimos nas aulas. Então, os lixos eletrônicos são todos e qualquer tipo de artigos eletrônicos que a gente descarta no ambiente. E a gente pode também considerar os resíduos eletrônicos que existem nesse lixo, né, os componentes deles. Então, eles são os vilões do momento, né? Então, vamos saber por quê. Então, temos aqui exemplos de computadores, celulares, notebook, câmera digital, os eletrônicos, os eletrodomésticos também, né, professor, fazem parte desses lixos eletrônicos. Então, quando você troca o seu equipamento eletrônico, você tende a descartar ele. Ou ele fica guardado em casa, ou faz o descarte da maneira usual que a gente pratica, que é no lixão, já que a maioria dos casos, né, nas cidades, enfim, não existem aí um local apropriado. E esse descarte, ele gera, então, situações que podem prejudicar a saúde. Por quê? Porque esse material, esse produto, ele é feito com substâncias nocivas e pode prejudicar bastante aí a saúde do cidadão. Então, só para a gente ter uma ideia, o texto traz que os resíduos eletrônicos, eles representam 5% do lixo que a gente descarta na humanidade, isso a âmbito mundial, o que equivale a 5 milhões de toneladas de lixo eletrônico jogado fora, né? Só no Brasil, 2,5 kg são produzidos por habitantes. Por cada habitante. Então, cada habitante joga 2,5 kg de lixo eletrônico fora. E a gente pode ver outros cálculos que eles fazem aqui, que esses lixos eletrônicos podem aumentar, na questão da fabricação. São fabricados por ano 10 milhões de computadores e quase nada deles são reciclados, e 150 milhões de celulares. E quase nada deles também são reciclados. Imagina isso, professor, no mercado lançado. Então, é muito lixo eletrônico produzido, né? Então, como questionamentos aí, na verdade, provocações, né, a vocês, nós trazemos algumas questões. Primeiro, e você?
como anda o seu espírito consumidor? O que você anda consumindo? De quanto em quanto tempo troca de celular ou de computador? Né? Professora, nós temos alguma resposta dos nossos polos? Temos uma aqui. Mais comentários, enfim, contribuições. O aluno de São Miguel, ele manda que eles respondem que assim como no vídeo que foi passado aqui na nossa aula, o excesso de lançamento que causa uma falsa impressão de que os equipamentos estão obsoletos, porém, como no caso dos celulares, não há tanta necessidade de troca com a frequência que estão trocando hoje em dia, por isso o aumento do e-lixo. Exato, vai ao encontro aí daquela questão que nós levantamos com o poder que a mídia exerce, né? Então, o número de lançamentos é muito grande e isso cria uma falsa imagem de que o equipamento ele está obsoleto, quando na verdade ele não está. Então, ainda nas provocações aqui, você anda jogando seus eletrônicos no lixo comum ou dá a eles um destino digno, né? Que medidas acredita que poderiam ser tomadas para frear o consumismo exagerado? Existe um culpado nessa história? E aí nós pedimos que vocês refletissem. Alguma outra contribuição, professora, nessa questão? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, por enquanto não, professor. Ok. Então, o que fica aí é a contribuição lá de São Miguel do Guaporé, né, que ele coloca exatamente o excesso de lançamentos desses equipamentos que acaba fazendo com que se crie a falsa impressão de obsolência. Oi, professora? Pois não. Então, eu acho interessante fazer um comentário aqui do aluno Francisco, de Porto Velho. Pois não. Reciclar é preciso... É uma necessidade dos tempos modernos. E em um país legalista como o Brasil, é necessária a criação de uma lei específica para a destinação do lixo eletrônico e sua reciclagem. O lixo eletrônico já é uma realidade, um problema de proporções épicas e totalmente uma temática ainda deixada de lado, principalmente pela mídia marqueteira que tem o interesse apenas nas vendas e nas novidades do mundo eletrônico, não demonstrando interesse na preservação do meio ambiente e descarte consciente dessa montanha de contaminantes que é o lixo eletrônico. Legal a contribuição do nosso aluno aqui de Porto Francisco. Velho, né, também colocando aí a questão da mídia, mas nós não podemos esquecer que quem compra somos nós, né? Exatamente. Então, cabe a nós frearmos aí esse consumismo. Cabe a nós decidirmos se compramos ou não esses equipamentos que estão sendo lançados. Então, não nos façamos de vítimas do sistema, ok? A culpa não é 100% da mídia. A mídia tem a sua parcela. Mas e nós, que continuamos comprando, né? Como é que fica, certo? Que contribuição nós estamos dando? Tá? Vamos aqui então para a segunda matéria, que trata de rapidez na troca de equipamentos, né? Vai aí na mesma linha, no mesmo sentido. Resumidamente, professor, o que essa matéria trata? Tá, então, resumidamente, a matéria fala de que a vida moderna está agitada, está veloz, né? Então, a gente sempre consome mais, a gente sempre vai também fazer o descarte mais rápido, vamos dizer assim. Então, traz uma situação de que lá nos Estados Unidos, o usuário, por exemplo, mantém o seu computador por no mínimo 2 anos. Não mais que isso. E faz aí o descarte deles. E isso faz, então, cada vez mais a necessidade da reciclagem, que aí entra na questão que o aluno Francisco, né, colocou. A importância dessa reciclagem. E a matéria traz mais ainda que não existe um computador sem produtos nocivos. E isso faz um mal à saúde. Diz aqui sobre o mercúrio, que faz parte desses equipamentos, que pode causar danos cerebrais e ao fígado, questão de chumbo, que contém também nos computadores, que pode causar náuseas, enfim. Então, são substâncias nocivas que são colocadas aí no ambiente e fazem mal à saúde. E termina aí que reciclar
a reciclagem é prevenir qualquer uma das... Se a reciclagem prevenir qualquer uma das etapas de fabricação e contaminação da água e do solo, já é um ganho aí para a natureza. Muito bem. E aí a questão da TI verde, ela vem justamente contribuir nesse sentido, né? De trabalhar com componentes que não sejam tão nocivos ao meio ambiente. As questões relacionadas a essa matéria vão aí no mesmo sentido da anterior. Só que ela pergunta como está o seu espírito reciclador, ao invés do consumidor, né? O que você está fazendo com relação à reciclagem desses equipamentos? Você dá o destino adequado a eles, né? Ou não? Certo? Professora, tem algum comentário a respeito dessa? Seria do aluno Francisco, né, na verdade, sobre reciclagem. Ok. A gente poderia passar para 3. Ok. Então, a questão 3 trata da Lei de São Paulo, né? Uma lei que foi criada no estado de São Paulo. E o que ela traz para a gente, professora? Vamos lá. Então, em São Paulo, existe então uma lei, a 13.576, que são sobre regras para reciclagem de componentes eletrônicos. A lei acabou sendo reformulada para não, talvez para não expulsar as empresas lá do ambiente de São Paulo. Então, veja como é difícil aprovar uma lei nessas proporções que exige que a empresa tenha uma postura ética em relação ou a postura de um processo de reciclagem. E o artigo traz, e se essa lei, ela fosse, a ideia, né? Se essa lei, ela fosse ampliada a nível Brasil, se ela der certo, então, ela poderia trazer vários outros benefícios que seria praticamente a forma de nós exigirmos do governo a regulamentação disso em cada cidade. Eu penso que o resumo dessa leitura fica mais isso. Há uma lei, ela está sendo colocada em proporções de teste. Se ela for bem sucedida, ela pode ser estendida ao âmbito nacional, fazendo com que a gente possa também cobrar do governo essa prática de reciclagem, os ambientes adequados para descartes, enfim. Exatamente. E um outro esforço nesse sentido é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, instituído aí ao final do ano de 2010, que visa estabelecer o funcionamento da chamada logística reversa, que é recolhendo do consumidor aquele eletroeletrônico que ele não utiliza mais e devolvendo à indústria, para que a indústria tome as providências de reciclagem desse material. Então, as questões dessa matéria trata do espírito reciclador de vocês, onde que vocês andam jogando aí o seu lixo eletrônico, né? Se vocês estão dando o destino correto para ele, que medidas que poderiam ser tomadas para facilitar a reciclagem de equipamentos eletrônicos, né? E aí, na cidade de vocês, como que anda a gestão a respeito do e-lixo, né? Ou do lixo eletrônico? Como que anda isso na localidade, no município onde vocês residem, né? Professor, alguma contribuição? Sim, temos sim. Temos o aluno Maicon de Cacoal. Em minha cidade, como não há nenhum local específico para descarte de lixo eletrônico, o mesmo acaba indo para o lixo comum. Deveriam haver ações do governo para que fosse dado um fim específico para o lixo eletrônico, pois nada adianta a população fazer a separação do lixo em razão do material e vir um caminhão de lixo e colocá-los todos no mesmo recipiente. Essa é uma verdade dolorida, né? Porque não adianta nada nós fazermos aí essa separação do que é plástico, o que é metal, o que é papel, né? E quando chega o caminhão do lixo, ele recolhe, joga tudo junto, né? E mistura tudo de novo e não dá o devido destino, o devido tratamento para esse resíduo. Então, esse é um problema que o Brasil enfrenta de norte a sul. Tá? A falta de políticas locais, né, de cada município com relação ao tratamento do lixo eletrônico. Não existem unidades de tratamento de resíduos nessas localidades. Então, nas cidades de vocês não existem essas unidades de tratamento. O que existem são lixões a céu aberto ou aterros sanitários, ok? Então, isso é um problema
muito grande, porque não adianta, né, como o nosso aluno bem colocou, a gente fazer a nossa parte se não existe uma política governamental com relação a isso, ok? Então, muito bem colocada a situação do nosso aluno, e aí cabe, enquanto cidadãos, né, novamente, nós cobrarmos do poder público ações efetivas nesse sentido, ok? O que falta para que se institua, para que se tenha de fato um gerenciamento ambiental, um gerenciamento do meio ambiente, considerando aí as necessidades de cada localidade, de cada município de vocês? O que está faltando? Né? Cabe a nós, enquanto cidadãos, buscarmos saber e buscarmos aí as devidas interferências, ok? Alunos de São Miguel também mandaram uma resposta em relação a essa matéria. São Miguel do Guaporé, inclusive, sempre participando, né? Sempre mandando as respostas, a gente agradece. Respondemos que não há incentivo e empenho governamental na criação e principalmente a aprovação das leis mais rígidas que possam obrigar as empresas, indústrias e consumidores a agirem em prol do meio ambiente. Ok, então coloca aí a questão da falta de uma legislação mais rígida, né, com relação à política ambiental, para que faça com que as empresas elas tomem atitudes que sejam, né, que causem de fato impacto nesse sentido. Muito bem, então nós podemos passar para a matéria de número 4, né, que fala sobre o PC verde, né? Professora, do que trata, o que é esse PC verde, do que fala a matéria? Ok, começa dizendo que a Apple, na verdade, anunciou em março uma nova geração de computadores, que vem aí com uma situação de serem computadores verdes, né, equipamentos verdes, que sairiam então do padrão do baixo consumo de energia, além de matéria-prima sem alguns componentes nocivos. Então, o PC verde seria essa diminuição de substâncias nocivas e também a economia de energia, porque também a energia, pessoal, impacta no ambiente. Ele diz então, trata das questões ambientais. E essas questões ambientais, elas são exigências para que empresas se enquadrem nesse perfil verde, certo? No mais, a matéria acaba avançando na questão da Convenção de Basileia, que é um tratado internacional firmado em 1989, que trata sobre o transporte do lixo e diz que é uma preocupação. E esse transporte, eles tratam principalmente da exportação desse lixo para outros países, né, de países já desenvolvidos para países em desenvolvimento. Isso é uma realidade e acaba que sendo uma situação que prejudica ainda mais o ambiente nessas cidades que são receptoras. Daí a matéria ainda acaba dizendo que você pode verificar na internet fotografias desses países recebendo esse tanto de lixo, dessas toneladas de lixo eletrônicos que vêm de outros países. Inclusive o Brasil é um desses receptores. É um desses receptores. Né? Gente, isso é muito preocupante por conta de uma carga, de uma remessa de lixo que vem para o nosso país quando já produzimos uma imensa quantidade de de lixos, no caso. E como questões do caso, ele questiona vocês a respeito do espírito consumidor e se vocês observam as funcionalidades sustentáveis dos equipamentos na hora de comprar. Né? Isso que a professora estava colocando como os equipamentos verdes, né? Onde que vocês o destinam e se existem, né, organizações aí na cidade de vocês que lidem com o lixo eletrônico ou com o e-lixo. Né? Então, o que você observa na hora que você vai comprar o seu equipamento eletrônico, quais as funcionalidades dele, se ele consome menos energia, o que ele tem de positivo, né? Professora Leide, alguma contribuição? Sim, duas contribuições, né? Alunos que estão dizendo o quanto de equipamento eles possuem e falando sobre o consumismo. Acho que é bacana expor isso. Então, alunos Klinge, Francisco, Jonathan
Samuel, Eduardo, aqui de Porto Velho, eles falam que sim, que estamos consumindo muito. Eu imagino que se consome muito, na verdade, na nossa sociedade. Por exemplo, partes dos computadores, televisores, pilhas podem ser descartados nas lojas, em algumas lojas, ou pontos de coleta, como existe no SENAC, e também em cooperativas que reciclam lixo eletrônico nas cidades, ajudando a não agredir o ambiente, enfim. E o aluno Lúcio, lá de São Miguel, ele responde que possui um computador há 9 anos. Olha aí, professor. Nossa, uma raridade esse daí. E para contribuir para a prevenção do e-lixo, busca atualizá-lo e, por incrível que pareça, está bem atual com relação aos lançamentos recentes e ainda não cogito trocá-lo por um bom tempo. Muito bem, dando aí a sua contribuição, né, para a questão do lixo eletrônico, ok? No mais, nenhuma outra contribuição? Não, A gente pode falar então da atividade à distância, né? O que nós temos aí para os nossos alunos durante essa semana? Nós temos um fórum, né, que será aberto para vocês, onde vocês deverão discutir questões ambientais e lixo eletrônico. Qual o ponto de equilíbrio e se existe um ponto de equilíbrio entre essas duas questões, né? Entre o gerenciamento ambiental, as questões ambientais e o lixo eletrônico. Então, lá no fórum, vocês vão dar a sua contribuição respondendo a essa questão. Pode existir esse equilíbrio? Qual que é o ponto de equilíbrio, né? E aí, além de vocês darem as contribuições de vocês, é interessante e compõe a avaliação de vocês, que vocês comentem a opinião de um outro colega nesse mesmo fórum, ok? Professora Leide, alguma pontuação? Pessoal, adorei a interação, continuem assim fazendo essa interação com a gente, mandando essas informações que a gente pede, porque eu acho que fica riquíssima a nossa aula, viu? E, no mais, até semana que vem. Então, obrigado a todos. Como a professora bem colocou, a participação de vocês é que torna a aula agradável e legal. Então, obrigado aí pelas contribuições e nós nos vemos na próxima semana com a nossa aula de revisão e a avaliação de vocês dessa disciplina. Então, até lá. Muito obrigado.